Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e como sempre, aqui no nosso quadro Mercados e Fundos em Foco, a gente vai comentar sobre os recentes movimentos dos mercados e trazer mais detalhes sobre a performance, posicionamento e perspectivas dos nossos fundos multimercado que se destacaram no mês. E para isso, hoje eu conto com a presença do Fernando Cavalletti, que é superintendente da área de Portfólio Specialist aqui na Itaú Asset. Então, Cava, seja super bem-vindo de volta aqui ao Mind Asset nesse mês. Oi, Clara, obrigado mais uma vez pelo convite e vamos lá. Vamos lá, o mês de julho foi bastante movimentado, né? Então, vamos começar falando de Estados Unidos. A gente encerrou o mês com a decisão de política monetária por lá e com as sinalizações de que o corte de juros está próximo de começar. Como é que os investidores reagiram a essas últimas notícias e indicadores da economia americana e como isso movimentou o mercado, Cava? Certo, vamos lá. Então, o mês de julho, ele acabou consolidando um movimento que começou lá no mês de junho, né, de acomodação aí dessas curvas de juros globais, justamente como você disse, né, preparando aqui para o início de cortes de juros, né. Lembrando lá atrás, né, por exemplo, o ECB, né, o Banco Central Europeu, ele já iniciou o ciclo de corte já em junho, né, começou cortando com 25 pips, Fed ainda não começou, o Canadá havia começado também e o UK ainda não havia começado em junho, né? Então, assim, mundo desenvolvido começando ou se preparando aí para o início de flexibilização monetária, né? Desses juros aí, desse aperto nas condições financeiras que vem desde lá, né? Basicamente do ano de 2022, né? Comecinho do ano de 2022, para esse mundo desenvolvido. Então, mês de julho, o que a gente viu foi essa continuidade de uma precificação, né, das curvas de juros, acomodando, preparando para o início de cortes dos países que ainda não o fizeram e também daqueles que acabaram, né, os próximos cortes aqui das regiões que já começaram a cortar, tá? E por que isso? Daqui que ajudou esse movimento contínuo ali vindo do mês de junho, né? Basicamente, dados, né, macroeconômicos apontando aqui para um arrefecimento da força da economia americana. Se a gente pegar ali a Europa, ela já vem, né, com a economia um pouco mais combalida, né, ameaçou uma reação aí no primeiro trimestre, mas acabou não passando aqui de uma mera expectativa de crescimento. A gente já viu mais recentemente dados antecedentes aqui apontando novamente uma fraqueza ali em termos de atividade na região. E os Estados Unidos vinha com a economia muito forte e de junho para cá a gente começou a ver essa economia, né, pisando um pouco no freio, né? De fato, aquele medo todo de que a economia pudesse estar ainda acelerando foi deixado, né, para trás e agora os dados de julho corroboraram com essa visão de que a economia, de fato, está desacelerando, tá? Alguns dados aqui para citar, né? Então, o principal deles foi a inflação, né? O CPI, tanto o índice cheio quanto o núcleo, né? O core, ele veio bem mais fraco aqui do que era esperado no mês. Depois a gente teve também, no mês de julho, o payroll, né? Aquele relatório de emprego super importante que o mercado presta atenção, que ele até veio mais ou menos em linha, mas ele veio com uma revisão muito forte para trás. E com o desemprego, né, subindo na margem, né? Fazia tempo que o desemprego estava mais estagnado e não apresentava uma alta assim na margem, né? Então, esses dados, né, basicamente eles consolidam em julho, né, aquele cenário de atividade ainda resiliente, desacelerando e inflação super bem comportada, né? Então, isso levou a esse movimento de mercado de começar a, de fato, precificar o início do corte de juros ali pelo Fed para setembro, tá? Então, o mês começou com alguma probabilidade e no final terminou aí, quando a gente pega o mês fechado de julho, né, com uma precificação cheia aqui de 25 bips de corte no Fed na região de setembro e uma taxa terminal mais baixa do que havia começado o mês, né? Então, isso puxou as curvas de juros para baixo, né, na maior parte do mundo. Como eu havia comentado, então, nesse cenário, o ECB optou por manter, depois de cortar em junho, optou por dar um pause, né,
no ciclo, provavelmente já vai retomar aí nas próximas reuniões. O BOE, né, o Bank of England, cortou 25 bips em julho, iniciou seu ciclo de corte, e o Bank of Canada cortou mais 25, já havia cortado 25. Então, assim, foi um arcabouço aqui de dados e movimentação aqui nos preços, que foi nessa direção de consolidar aqui esse movimento de flexibilização monetária que a gente vai passar a ver com mais intensidade agora no mundo desenvolvido. Perfeito. E quando a gente olha todo esse contexto, né, como é que isso se traduziu ali também para a renda variável, olhando para a performance dos índices acionários aí ao redor do mundo? Bom, com esse movimento de juros para baixo, de precificação de juros menores, né, daqui para frente, geralmente isso traz uma sustentação para os mercados de risco, né, que basicamente aqui para a renda variável. Então, sustentou aqui os ganhos das bolsas globais, com raras exceções, né? Acho que dá para citar aqui o mercado chinês e a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos. Mas quando você olha basicamente o restante do mundo, tudo andou muito bem, né? Inclusive o Brasil, que às vezes ficava de fora da festa, mas no mês de julho aqui também teve ganhos aqui na bolsa, tá? Foi um mês que teve a divulgação dos earnings, né? Dos balanços ali das empresas americanas, e o que a gente começou a observar que é esse trade muito famoso de comprar, né, as empresas de tecnologia, as gigantes de tecnologia aqui no mercado americano, ele começou a ficar um pouco, digamos assim, cansado, tá? Os investidores aqui cansaram um pouco desse trade, que deu muito certo, né, ao longo de bastante tempo, mas o que a gente começou a perceber é que durante o release dos earnings, né, das empresas, é que a barra para continuar subindo e escalando ainda mais, né, níveis mais altos de precificação das ações dessas empresas de tecnologia, a barra está muito, muito, muito alta. Então, a gente pega até empresas que bateram o budget, né, bateram o guidance que o mercado esperava, mas, eventualmente, no próximo guidance ou na press conference, alguma coisa ali não agradou muito os investidores e você via até as ações da empresa caírem, né? Então, mas o que a interpretação disso é isso, dessa forma, tá? A gente vê os investidores já há muito tempo posicionados, né, nesse trade, começando a cobrar basicamente performances surreais das empresas para continuar sustentando um trade que já deu muito certo por muito tempo, né? Então a gente viu uma desalavancagem que a gente chama dos investidores aí, principalmente mais da metade para o final do mês aqui de julho, tá? Mas não impediu as bolsas aqui de buscarem ganhos, tá? Então a gente pega aqui o S&P subiu, quando pega o mundo consolidado subiu, Europa subiu, Japão subiu, América Latina subiu, Brasil subiu, como eu comentei antes, né? As exceções ficaram justamente aí para a China, e aí o Nasdaq, né, que representa um pouco disso que eu falei, né, desse cansaço dos investidores com relação aí às empresas, as gigantes de tecnologia, ele caiu aí quase 1% no mês, tá? O interessante é que, assim, o que a gente viu foi uma migração grande dessas empresas, né, gigantes de tecnologia para as empresas pequenas e médias empresas aqui da Bolsa Americana, que são representadas aqui pelo aquele índice, né, o Russell 2000. São empresas menores que tiveram aqui um ganho de quase 10% no índice, tá? No mês. Então foi super interessante a gente ver esse catch-up, né? A Russell aqui é um índice que, né, dessas pequenas empresas que vinha estagnado, não vinha crescendo ao longo aqui do ano, né? Muito em função do juro alto, do aperto, né, da economia, e as gigantes de tecnologia sobrepondo, né, com seus resultados fantásticos, mesmo em condições aí adversas, né, de juros muito alto ali para os padrões americanos. A gente viu essas pequenas empresas que estavam paradas no mês de julho fazendo esse catch-up grande aqui, subindo aí 10%. Então foi bastante interessante ver. Isso aconteceu aí mais ou menos da segunda metade do mês para frente, tá? Mas como eu falei anteriormente, não impediu aqui do S&P e os índices aqui mais conhecidos de performarem bem no mês. Interessante mesmo esse movimento, né? E
Agora, partindo aqui para o mercado local, como você falou, a gente teve um mês de valorização para o Ibovespa, né, sendo o julho o primeiro mês positivo de entrada de capital estrangeiro por aqui, né, um dado bem significativo também. E quando a gente olha ali, né, ao mesmo tempo, a gente teve movimentações nas curvas de juros e também uma forte valorização do dólar. Então, como é que esse cenário local se construiu? Certo, aqui no Brasil sempre um pouco mais complicado, né? Vamos lá. Aqui a gente teve movimentos discrepantes, tá? Então, quando a gente pega a renda fixa foi uma coisa, a renda variável foi outra, e o dólar também é um bicho um pouco diferente, tem que estar com vida própria, né? O dólar real. Então, vou começar falando pela renda fixa, tá? A renda fixa, o que aconteceu foi o seguinte. No Brasil, antes, basicamente tudo estava negociando aí ao sabor do movimento da curva de juros americana, né? De um tempo para cá, de alguns meses para cá, a gente já viu isso descolando e alguns mercados tradando de forma idiosincrática, que a gente chama, né? Ou seja, tradando as condições locais mesmo, dissociando um pouco desse macro global, né? Trazido aqui pela perspectiva de política monetária do Fed e tudo mais. É claro que não dá para dissociar 100%, sempre tem um beta em relação a esses mercados, como a gente chama, né? Uma movimentação similar aos mercados, mas o que a gente tem visto é uma dissociação cada vez maior. O Brasil é um desses casos, né? Então, quando a gente pega aqui o Brasil, claro, então no mês de julho aqui, a gente teve um dado muito significativo que foi o IPCA, né, principalmente o IPCA 15, que ele veio aqui bem acima da meta, tá? Ele veio basicamente superando o topo das estimativas, e principalmente quando você destrincha o índice, né, os núcleos de serviço, que é uma parte importante aqui do IPCA como um todo, eles estão bem resilientes, tá? Em níveis altos, tá? Então está rodando por volta de 5% em termos anualizados. Então, vamos lembrar que a meta é 3%, né? Então, se pega uma parte importante, núcleo de serviços, que é parte significativa aí da composição do índice, rodando aí a quase 200 bases, né? Acima aqui da meta, é algo importante, né? E aí soma-se isso, as expectativas de inflação, que a gente pode ler ali pelo relatório Focus, né? Que já vem desancoradas há um tempo, e mais complicado do que isso, seguindo uma trajetória de alta, né? Aumentando essa desancoragem até, com o real que já vem desvalorizado há algum tempo, né, a cereja do bolo é uma atividade forte que de fato a gente está tendo aqui, primeiro trimestre, segundo trimestre, com o desemprego nas mínimas, tudo isso traz uma pressão muito grande, né, de atuação aqui para o Banco Central. Então, o que a gente viu no movimento da renda fixa foi o mercado entendendo que o Banco Central cedo ou tarde vai precisar agir para poder reancorar essas expectativas de inflação e não deixar o trem descarrilar, tá? Então, com tudo isso que eu comentei, o mercado olhou e falou assim, poxa, eventualmente esse juro que está parado aqui em 10,5 não é suficiente para poder enfrentar tudo isso que a gente está vendo né, nas condições aqui de mercado. Então, o que a gente viu foi o juro nessa parte curta, né, no movimento para cima. Ou seja, o mercado precificando até o final de julho uma alta de basicamente mais 1% na taxa Selic. Tá? E aí, por outro lado, quando a gente pega os vértices mais longos aqui da curva de juros na renda fixa, eles apontaram para baixo, né? Pegar aqui um vértice super negociado aqui pelos gestores, que é o vencimento aqui para janeiro 29, ele fechou bastante, né, no nosso linguajar aqui, foi para baixo, ele negociou aí basicamente quase 35 BPs aqui, né, 0,35% no final do mês em relação ao começo do mês. Então a gente vê esse movimento da curva, né, a parte curta indo para cima, a parte longa indo para baixo, né, a curva deu essa desinclinada. O que significa isso? Significa o mercado acreditando que com tudo isso aqui de dados, o Banco Central teria que atuar e ser mais conservador e mais rígido né, no controle aqui da inflação, principalmente aqui para ancorar as expectativas, né, convencer o mercado de que
vai fazer o que é preciso para não deixar essa inflação escapar. E com relação, né, quando você tem um agente monetário tomando conta, você tira risco ali da frente, né, que a gente chama os prêmios de risco. Então, quando a gente pega o vértice mais longo, ele apontou para baixo. Então, basicamente, foi esse movimento, assim, um banco central mais rígido e conservador no combate à inflação, e isso tira riscos, né, lá da frente, tira prêmio de risco da curva lá na frente. Então, teve esse movimento aqui de desinclinação de curva, tá? E aí, por outro lado, a Bolsa, né? A Bolsa, ela acabou performando bem aqui. Obviamente, a gente está com um valuation super descontado, né? A Bolsa brasileira é barata, ainda mais quando a gente olha aqui em dólar, né? Com o real desvalorizado. A gente acredita que até que seja uma pechincha, né? Porém, sim, ao longo deste ano, tinham alguns empecilhos que faziam a nossa Bolsa performar bem, né? Uma delas é o próprio juro alto lá fora, né? Os investidores têm pouco apetite para correr risco, mas em países emergentes, tal, e o Brasil, com as nossas dificuldades que a gente tem aqui, eles preferem o conservadorismo e ficar posicionado ali no que eles conhecem melhor, né? Só que com essa combinação de precificação de juros para baixo lá fora, né? Ou seja, o início aí de cortes pelo Fed, outras regiões de países desenvolvidos também cortando, e com um valuation super barato, né? E o investidor olha nossa bolsa em dólar, né? Quando você olha em dólar, está muito barato realmente. Isso acabou atraindo capital de risco para cá. Você colocou bem no começo, né? Que a gente viu o primeiro mês aqui de inflow positivo, né? Do gringo aqui na bolsa brasileira, e acabou sustentando aí a performance do índice, tá? O Ibovespa aqui subiu algo próximo de 3%, um pouco a mais do que 3%, tá? Então é isso, assim, a gente teve essa dissociação. E para completar, o dólar, tá? O dólar seguiu a sua trajetória de alta, né? Aqui com relação ao real, e na verdade o real ele não perdeu valor só em relação ao dólar, né? A gente olha ele sempre contra uma cesta de países semelhantes aqui ao Brasil, né? Exportadores de commodities, países emergentes, e o real ele vem perdendo valor em relação a essa cesta também consistentemente, tá? O que corrobora com o que eu comentei antes, né? Assim, traz uma preocupação a mais ali para o Banco Central, porque um real desvalorizado, você está contratando uma inflação futura, né? Então, por conta de todo esse cenário aqui, a gente teve o mercado local aqui negociando, principalmente na renda fixa, um pouco diferente do lá fora. Certo. E aí, dentro de todo esse contexto, como é que os nossos fundos multimercado conseguiram capturar, né, trazendo performance positiva para os investidores? Cava, o que a gente pode destacar em termos das nossas estratégias aqui? Legal, eu vou destacar aqui duas estratégias aqui da Itaú Asset, tá? Que é o Itaú Janeiro Multimercado e o Itaú Artax Multimercado. Só para citar aqui um valor aqui, Clara, o janeiro ele teve valorização no mês de 2,63%, tá? E o Artax teve valorização de 2,71%. O interessante é que eles capturaram basicamente o mesmo cenário, só que de formas diferentes, né? Então, começando aqui pelo janeiro, os gestores estavam posicionados principalmente ali em curvas de juros na Europa e nos Estados Unidos, e um pouco menor aqui em emergentes, né, na América Latina. Então, o janeiro conseguiu pegar bem esse movimento de juros para baixo, que eu comentei aqui no começo, principalmente na Europa e em um menor grau aqui, pouco nos Estados Unidos. Tá? O fundo já vem posicionado há algum tempo aqui para justamente pegar esse movimento. E no Brasil, o janeiro atuou de forma bastante tática, mas com a tese do Banco Central hawkish, que a gente chama, ou seja, o Banco Central mais rígido no controle da inflação, que foi justamente mais ou menos o comportamento que o mercado teve, né, que eu comentei. Então, juro curto para cima, precificando Selic 1% maior do que atual, e os vértices mais longos se acomodando, tirando o risco, né, lá de ter um juro muito alto lá na frente. Por conta disso, eles atuaram e se posicionaram desta forma, tá? Posicionados aqui para pegar uma atuação mais dura do Banco Central em relação à inflação. Então,
comprado nesses vértices mais curtinhos, vendido nessas taxas de juros mais lá na frente, né? Num formato aqui que a gente chama de flattening, né? Ou desinclinação de curva. Então, o janeiro pegou muito bem, tanto o movimento lá fora, quanto aqui no Brasil, em juros, tá? Já o Artax, dá para a gente citar aqui 2 mercados, tá? O primeiro deles, a parte de juros também. Aí o Artax optou por se posicionar de uma maneira mais presente aqui na América Latina, tá? Então as posições do Artax eram similares aqui para capturar esse movimento favorável de juros, só que com posição no México, tá? Eles preferiram alocar risco do fundo no México ao invés dos Estados Unidos e Europa, ou alocaram muito mais, né, em termos relativos no México do que Estados Unidos e Europa. Como eu falei, existe uma sincronia também, né, dos movimentos globais. O México é muito ligado aos Estados Unidos, tem as suas particularidades também, como a gente viu no mês passado, né, por conta das eleições e tudo mais, mas foi um mês que ambos os mercados aqui caminharam nessa direção. Então, eles ganharam com posição aplicada ou vendida em taxa aqui no México. E a diferença no Brasil foi que o Artax conseguiu capturar bem esse upside aqui da Bolsa brasileira, tá? Então, com uma carteira até um pouco mais dolarizada, no mês de julho, participaram de alguns follow-ons importantes que a gente teve na Bolsa aqui, posicionaram no setor de utilities, pegaram bem aqui a valorização da Bolsa no mês de julho, tá? Então, é interessante que a leitura similar do cenário macro, mas a execução de forma diferente, e eles conseguiram, os 2 fundos aqui, ter uma performance de destaque no mês de julho. Não, super interessante a gente ver essa pluralidade de atuação, né, das diferentes equipes de gestão por aqui. E Cava, aqui, só para a gente encerrar também nosso episódio, eu queria dar um ar de perspectivas, né? Então, quando a gente olha à frente, como é que as equipes estão enxergando esse mercado? Legal, acho que é importante falar que assim, do final do mês para cá mudou algumas coisas, né? Talvez não em função aqui de dados macroeconômicos, tá? A gente não teve muita novidade nesse sentido, mas os mercados estão bastante voláteis, né? Aquele sell-off que eu comentei, né, da segunda metade do mês para frente, ali na Bolsa Americana, né, ele continuou, tá? E aí, dos últimos dias, basicamente do último dia do mês, comecinho do mês de agosto para cá, isso se intensificou por conta de alguns dados mais frágeis da economia americana, tá? Principalmente o relatório de emprego, o payroll, que veio bastante abaixo, tá, do que era esperado, fora do radar. Existe, obviamente, uma questão específica deste mês, né, do relatório de emprego, né, referente a julho, de questões climáticas, uma série de coisas que né, afetaram aqui, para a gente ter um número tão fraco. Mas a verdade é que, por conta dele, o mercado, que já vinha cansado um pouco, né, desse trade do soft landing, da inflação baixa com a economia resiliente, entrou numa narrativa de uma maior probabilidade de recessão nos mercados, tá? Então, aquela percepção de que a economia americana estava blindada de tudo, ela começou a ser desfeita, tá? Da segunda quinzena do mês passado para cá. Então, como eu comentei que saíram os resultados das empresas americanas e que alguns analistas não gostaram do guidance à frente, é porque algumas empresas começaram a comentar com demanda um pouco mais fraca, uma série de percepções no nível micro das empresas que não estavam conversando muito com o dado macro, que ainda estava forte. Agora o dado macro começou a vir um pouco mais fraco e encaixou a narrativa de que, poxa, podemos aqui ter uma maior probabilidade de uma recessão, um hard landing aqui nos Estados Unidos, tá? E esse movimento trigou vendas fortes aqui na Bolsa, os juros basicamente despencou, né? A precificação agora de cortes ali nos Estados Unidos basicamente o Fed já começando o ciclo com 50 BPs de corte em vez de 25. Então a gente teve um dia bastante volátil, tá? Na sexta-feira e hoje estamos gravando aqui na segunda-feira, né? Isso se estendeu também principalmente durante a manhã, né? Com a Bolsa de Tóquio também caindo bastante, né, 12%, e puxando um pouco os mercados globais nesse sentido, tá? Então, a gente não tem
ainda dados suficientes do ponto de vista macro para dizer se de fato a gente está à beira de uma recessão ou não. Tá? Aliás, a gente acha que não, mas o mercado entrou nessa narrativa de uma maneira bastante forte e o que a gente acha é basicamente um movimento mais do ponto de vista de investidores, tá? Vendendo posições, desalavancando posições, do que, né, uma fraqueza geral mesmo em termos macroeconômicos, né, que a gente vê quando tem uma recessão, que empresas quebrando, bancos quebrando, bancos com dificuldades, enfim. Acho que a gente ainda não está nesse cenário, tá? Mas o que a gente viu aqui no começo do mês foi esse movimento mais volátil. E a gente tem os gestores ajustando aqui as posições, né, reduzindo o risco da carteira, em função do que tem acontecido aqui nos primeiros dias do mês. Tá? Vamos observar, mas eles não estão parados aqui, olhando aqui os mercados sem tomar ações em relação às carteiras dos fundos. Bastante coisa para a gente ficar de olho aqui e, consequentemente, né, trazer os comentários e destaques no mês que vem, então, né, Cava? Então, de novo, obrigada pela participação e por dividir com a gente aqui todo o cenário e os destaques de performance desse mês também de julho. Obrigado a você, Clara, e estou sempre à disposição assim que vocês precisarem. Maravilha. E para você que quer conferir mais detalhes sobre a performance completa do Itaú Artex e do Itaú Janeiro, basta acessar os links da descrição do episódio e a gente se vê na próxima.